Meus amados irmãos, eu e o pastor Humberto, queremos cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Constitui-se uma alegria para nós estar participando de mais esse culto dos Gideões Missionários, especialmente neste culto de ações de graças nesta segunda-feira. Queremos saudar também aos ouvintes da Rádio Marumbi, o Sistema Jensen de Comunicação, e também aos amados que estão conosco através da Rádio Cultura Filadélfia, para receberem a poderosa palavra de Deus, que vai produzir em vossas vidas uma transformação extraordinária, porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. A nossa gratidão profunda ao pastor Cizino. Estamos aqui, pastor Cizino, para lhe demonstrar que realmente lhe amamos. Queremos dizer aos Gideões Missionários, como diretoria da Associação Missionária Heróis da Fé, que estamos irmanados, pastor Cizino, juntamente com você. Nós viemos aqui porque lhe amamos, para lhes demonstrar nosso respeito, nosso carinho, nosso apreço, e dizer que estamos sempre à disposição para cooperar com você e com esta grandiosa obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos todos os obreiros, todos os cantores que aqui estão, e é claro que tem uma pergunta em vossos corações: por que pregar em dupla? Por quê? Será que é uma inovação? E o pastor Humberto vai nos dar a primeira resposta sobre isso. A primeira resposta: para que pregar em dupla? Alguém pensa, será que eles querem aparecer, que é para bonito só? Não. Existe um motivo espiritual e nós queremos com isto compartilhar com vocês algumas verdades. A primeira verdade é que Deus quer um trabalho em equipe. O ser humano, o homem, é individualista, e existe no ser humano, no homem natural, um espírito de competição. Mas nós queremos mostrar com isso que a obra de Deus, em primeiro lugar, não é feita com competição, mas é feita com cooperação. Em segundo lugar, nós queremos dizer aos irmãos que decidimos pregar desta forma porque a glória não pertence a nenhum homem, a nenhum pregador. Não existe estrela, não existe grande pregador. O que existe é servo de Deus, e a glória é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, aleluia. E em terceiro lugar, o próprio Senhor Jesus nos enviou de 2 a 2. Esta é uma verdade bíblica. A unidade mínima da igreja, o núcleo da igreja, são pelo menos 2 pessoas. E estamos aqui cumprindo a ordem do Senhor Jesus, pregando também de 2 a 2. Glória a Deus. Em quarto lugar, nós queremos dizer aos irmãos que a Bíblia afirma que o testemunho de 2 é verdadeiro. O testemunho de Deus de 2 se confirma. Portanto, esta noite, quando eu e o pastor Humberto aqui dizer que Jesus vai curar, você creia que Jesus está curando no meio do povo. Quando nós falarmos que Jesus vai batizar, você creia que Jesus já vai estar batizando e o nome do Senhor vai estar sendo glorificado. Você pode glorificar a Deus por isto? Aleluia. Meus irmãos, nós queremos compartilhar convosco esta noite uma mensagem conhecida num texto bíblico conhecido como é a Bíblia, e o tema de nossa mensagem se refere às marcas de uma igreja missionária. 8 marcas de uma igreja missionária que quer evangelizar o mundo. E por isso nós lhe convidamos a abrir a Bíblia Sagrada. Quantos têm a sua Bíblia aí, por favor? Quantos estão com a sua Bíblia? No texto que foi a leitura do culto de abertura deste congresso, Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 a 18. Por favor, rapidamente manuseie a sua Bíblia e encontre Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18, para esta poderosa leitura da palavra do Senhor. Os irmãos acharam? Podem dizer amém? Podem dizer glória a Deus? Nos diz assim o versículo 15 do capítulo 16 de São Marcos: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão. Glória a Deus, aleluia.
Nós queremos compartilhar esta palavra de Deus com você agora. Nós vamos levar a Deus mais uma palavra de oração. Feche os seus olhos, levante as suas duas mãos para o céu comigo e diga: Senhor Jesus, nós cremos que estes sinais se manifestarão aqui esta noite, neste lugar. Glorifica o teu nome através da tua palavra, e que o teu Espírito Santo possa agir com liberdade. Amém. Os que têm os seus lugares e assentos, por gentileza, queiram tomar. São 8 marcas pelo menos que tem a igreja missionária de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando falamos em igreja missionária, estamos falando em igreja apostólica. Você sabe que na Bíblia não existe a palavra missionário. Se você ler de Gênesis até Apocalipse, você nunca vai encontrar na Bíblia a palavra missionário. E por que não tem essa palavra na Bíblia? Porque o Novo Testamento, ele foi escrito no grego, na língua grega, no grego koiné. E a palavra missionário, ela vem de uma palavra latina, a palavra mito em latim significa enviar. Portanto, missionário é sinônimo de apóstolo na Bíblia. Então, quando falamos em igreja missionária, estamos falando na igreja que faz a obra apostólica de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja que envia e a igreja que é enviada. E esta igreja tem pelo menos 8 marcas, tem 8 sinais, tem 8 características. Qual a primeira marca, pastor Luiz Antônio? Meus amados irmãos, a primeira marca de uma igreja missionária está implícita na expressão bíblica que diz assim: ide por todo o mundo. Repita comigo, por favor: ide por todo o mundo. Mais uma vez: ide por todo o mundo. Terceira e última vez: ide por todo o mundo. Nesta expressão da Bíblia está implícita a primeira marca de uma igreja missionária. E qual é esta primeira marca? Uma igreja verdadeiramente missionária é uma igreja sem fronteiras, é uma igreja que tem a visão de Jesus Cristo, é uma igreja que tem a visão do Espírito Santo. Porque fronteiras, meus amados irmãos, não é alguma coisa que está colocada, está revelada na Bíblia Sagrada. Fronteiras são coisas humanas. A única fronteira demarcada na Bíblia é a fronteira de Israel. Uma igreja missionária é uma igreja que tem uma visão mundial, é uma igreja que passa por cima das fronteiras, é uma igreja que derruba as muralhas, é uma igreja que vai além da visão local, é uma igreja com amor pelas almas. O mundo possui mais de 5 bilhões de pessoas, são mais de 7 mil dialetos, são aproximadamente 300 países. Esta noite o Espírito de Deus está aqui neste lugar para lhe dar uma visão mundial de uma igreja sem fronteira, para que você possa avançar e glorificar o nome do Senhor. Quem quer receber esta visão de Deus esta noite, glorifique a Deus. E o pastor Humberto fala-lhes da segunda marca. Glória ao nome do Senhor. A segunda marca de uma igreja verdadeiramente missionária é uma igreja que prega o Evangelho. E eu quero chamar a atenção para os irmãos para a expressão, para o artigo definido o Evangelho. Por que o? Porque existe alguns que estão pregando uma parte do Evangelho. A igreja que crê numa parte não crê na outra. É uma igreja que não tem condições de fazer missão. Falávamos aqui esta tarde como o muçulmano vai aceitar Jesus, como o muçulmano vai deixar o Alcorão, como o muçulmano vai deixar o Maomé. Se você chegar dizendo que a Bíblia é a verdade, mas se você mesmo não crê em toda a Bíblia. Hoje existe uma doutrina chamada bartinianismo, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus. Então alguém olha um versículo e diz: bem, isso aqui não é para nós hoje, isso aqui foi somente lá para o tempo dos apóstolos, foi somente lá para o tempo de Paulo. Isso que eu estou lendo aqui não é para obedecer hoje. Estes milagres que eu vejo que aconteciam lá não é para nós hoje. Escute, uma igreja, um crente que crê somente em parte da Bíblia, que crê somente em parte do Evangelho, que prega apenas uma parte do Evangelho, ou prega apenas um Evangelho mistificado, um Evangelho diluído, não tem condições de ser uma igreja missionária. Mas missionária e missionária, igreja viva, que pode conquistar o mundo e fazer o diabo recuar para o lugar que ele tem que ir, é uma igreja que prega e crê em toda a palavra. Quantos creem em toda a palavra de Deus, pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a
Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, a terceira marca de uma igreja missionária, além do evangelho de poder, do evangelho total, é uma igreja livre de qualquer preconceito. Eu lhes levo a leitura bíblica que diz assim: pregai o evangelho a toda criatura. Diga comigo, por favor: a toda criatura. Mais uma vez: a toda criatura. Terceira vez: a toda criatura.